O treinamento do Internacional após a vitória contra o Bolívar na altitude de La Paz não pôde acontecer. Isso devido a um perrengue que a delegação colorada passou no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Foi mais de 1 hora dentro da aeronave na pista, devido a condições climáticas que abateram Porto Alegre ao longo desta quarta-feira. Entretanto, depois que eles desceram do avião, encontraram uma bela festa da torcida, que foi recepcionar os jogadores depois do triunfo na capital boliviana. Rocher foi o mais acionado, aclamado e o jogador que deu a resposta para a torcida neste encontro. Tudo isso mostrando que o ambiente virou completamente após a importante vitória colorada. A gente mostra também os bastidores da família de Ener Valencia, celebrando o gol do atacante equatoriano na casa do jogador em Porto Alegre. Kudê faz reclamações sobre o calendário para a CBF e também para a Conmebol. E após a vitória, um boom no número de associados e de torcedores que fizeram o check-in para o jogo da volta contra o Bolívar chamaram a atenção e dão muito otimismo nos bastidores colorados. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quarta-feira. Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, esperando meu voo para Porto Alegre. Daqui eu passo as principais notícias do dia do Internacional no Diário do Inter KTO, tá? Hoje não teve treino, tá? O treinamento ele foi cancelado. A atividade no gramado do CT Parque Gigante, ela foi cancelada, porque a delegação colorada passou por um perrengue chegando em Porto Alegre de La Paz. Os jogadores viajaram de La Paz ontem à noite, logo depois do jogo. Dormiram em Santa Cruz de la Sierra. Saíram de Santa Cruz de la Sierra por volta do meio-dia, chegaram em Porto Alegre por volta das 3 da tarde e aí acabaram ficando um longo período na pista do aeroporto. Isso porque o Aeroporto Internacional Salgado Filho teve voos atrasados, cancelados, porque parou a sua operação devido ao risco de raios. E por isso os jogadores, a comissão técnica, a delegação do Internacional ficou de certa forma presa dentro do avião, na pista do aeroporto em Porto Alegre. Em função disso, o desembarque colorado atrasou mais de 1 hora. E os jogadores chegaram no CT Parque Gigante já no fim da noite sob um grande desgaste. Dentro desse cenário, a atividade que estava marcada para acontecer nessa quarta-feira, no gramado, não aconteceu. Tudo bem que ia ser um treinamento leve para os jogadores que não atuaram contra o Bolívar, mas essa atividade não aconteceu em função disso, apenas trabalhos na academia nessa quarta-feira e aí na quinta os jogadores retornam a treinar no CT Parque Gigante, tá? Mas ainda no Aeroporto Salgado Filho, houve talvez a grande notícia dessa quarta-feira. Depois que os jogadores desembarcaram, puderam descer do avião, eles encontraram uma grande festa da torcida colorada que foi até o aeroporto recepcionar os jogadores depois da importante vitória contra o Bolívar. Um sinal de apoio para o jogo da volta na próxima terça-feira no estádio Beira-Rio. Os jogadores muito celebrados, a gente vê aí algumas imagens. E aí tem um detalhe, tá? Muitos jogadores passaram reto, ficaram um pouco, não digo constrangidos, mas ficaram um pouco melindrados de ter um retorno ali com o torcedor. Isso, gente, é até normal pelo fato do Inter não ter classificado. E aí muitos jogadores, legal o apoio e tal, mas vamos tentar manter uma cautela aqui, uma frieza, porque não tem nada a ganho, terça-feira tem jogo. E vamos lá, qualquer movimento do jogador de celebrar, de ir pra galera, pode até motivar os outros caras, né? Pode até motivar o time boliviano. Então, achei normal a ideia dos jogadores passarem um pouco timidamente por essa recepção do torcedor. E é um sinal importante que o torcedor dá para o grupo de jogadores recepcionando os atletas no aeroporto. Quem quebrou o protocolo foi o Rocher, o único jogador do Internacional que retribuiu, tirou fotos, deu autógrafos e de alguma maneira foi pra galera no aeroporto Salgado Filho, tá? E a gente sabe que o Rocher primeiro tá com muita moral e que segundo o Rocher é meio loucão. Ele é esse cara de muita personalidade, então ele chamou isso e retribuiu os torcedores, centenas que estiveram no aeroporto para recepcionar o Internacional depois dessa importante vitória, tá? E obviamente que isso tudo muda o cenário e o ambiente do Inter. Faz pouco tempo, tá? Faz pouco mais de 2 meses que eu estive no aeroporto cobrindo um protesto do torcedor.
a torcida indo para o aeroporto para protestar contra o time. E agora a torcida vai para o aeroporto para aplaudir o time. Isso mostra que o ambiente está virando graças à campanha colorada na Libertadores da América. E obviamente que a vitória do Inter sobre a equipe do Bolívar ajuda muito nesse cenário de virada de chave também do ambiente. Isso dá mais confiança, dá mais tranquilidade para o jogo da volta no estádio Beira-Rio. Aliás, sobre o jogo da volta no estádio Beira-Rio, chama muito a atenção os números da torcida nas movimentações pós-vitória contra o Bolívar, tá? Eu conversei com algumas pessoas do Internacional e houve um boom, primeiro, em associações novas e segundo, em check-ins para o jogo da volta. O check-in abriu às 2 da tarde dessa quarta-feira e houve um recorde de torcedores fazendo check-in no primeiro dia, tá? Dessa forma, a expectativa é de 50 mil torcedores, uma casa absolutamente lotada para o jogo da volta contra o Bolívar e já mobilizações para as festas da torcida dentro do que é possível no estádio Beira-Rio. Só que além disso, além dos check-ins, foram mais de 1.000 associados no dia de hoje. Além disso, mais de 1.000 associados e muitos sócios inadimplentes colocando as mensalidades em dia. O que reverte em grana para o Inter, reverte em autoestima também, mas reverte em possibilidade administrativa de uma maneira muito grande. O Inter estava ali na casa dos 116 mil sócios, está agora com 118 mil. E a expectativa é que com esse ritmo se chegue a 120 mil sócios antes do jogo contra o Bolívar. Então a vitória contra o Bolívar impactou muito também nas planilhas do Internacional e isso é importante dizer, tá? Além do ambiente, que obviamente celebra muito tudo isso, a gente tem nos bastidores, administrativamente, a gente tem dentro do vestiário, dentro de campo. E o Ener Valencia postou nessa quarta-feira imagens da sua família, comemorando o gol dele e Ener Valencia contra a equipe do Bolívar. E aí a gente vê que o Ener Valencia, ao seu modo, está se adaptando a Porto Alegre, está se adaptando ao novo clube, está se adaptando aos jogadores. A gente já vem falando que o Ener Valencia é uma liderança dentro do vestiário, dentro de campo, é um cara que fala bastante. E aí a família dele tem esse vídeo aí bem legal deles comemorando, celebrando o gol do Ener Valencia. E um detalhe, o Ener Valencia comemorou com uma dancinha que foi um pedido das filhas do Ener Valencia. E ele mostrou tudo isso no Instagram também, é bem legal ver essa integração do Ener Valencia, da torcida, com o ambiente do Internacional nesse momento, que é bom, depois ele decidiu o jogo na altitude de La Paz, tá? Na tarde desta quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a reclamação de Kudê com a CBF e com a Conmebol. Isso aconteceu na entrevista coletiva pós-jogo contra o Bolívar, tá? O Kudê reclamou do fato do Inter ter dificuldades no calendário. Porque, de novo, o Inter vai jogar no sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo e depois vai para La Paz, vai para o Beira-Rio enfrentar o Bolívar pela Libertadores da América. É domingo e segunda só de descanso. Isso impossibilita que o Kudê repita a equipe. E ele mesmo já garantiu que não vai repetir o time, devido a essa questão de calendário. Eu falo mais sobre isso aqui e digo aonde que o Inter entende que a CBF vacilou, o que o Kudê deve fazer a partir disso. Nesse vídeo é só clicar aqui para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds dessa quinta-feira, porque ainda tem Libertadores da América e ainda tem competições internacionais, competições sul-americanas, tá? Vamos lá. Essa quinta-feira tem, por exemplo, o jogo do São Paulo pela Copa Sul-Americana. LDU e São Paulo. Odd da LDU 2,28, empate 3,25 e São Paulo 3,25. E é importante para o torcedor colorado ficar de olho também que, caso passe para a semifinal, enfrenta o adversário de Fluminense e Olímpia, que fazem o primeiro jogo no Maracanã nessa quinta-feira. Odd do Fluminense 1,4, empate 4,2 e o Olímpia está pagando 10. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!